Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, gente, hoje daremos continuidade à unidade 4 com o assunto Bauhaus e o design. Então, vocês viram na última aula que a Bauhaus foi uma escola de arquitetura e de artes industriais que surgiu na Alemanha e tinha, como propósito uma nova, concepção de arquitetura que tentava, se desvincular dos modelos arquitetônicos tradicionais, buscando construir um novo futuro. Agora, nós iremos ver um pouquinho mais sobre a Bauhaus, e sobre a sua produção artística, certo, gente? Então, a produção de objetos na Bauhaus só aconteceu a partir de 1921, e um dos motivos para isso foi a escassez de materiais em decorrência da Primeira Guerra. Por essa razão, a primeira exposição da Bauhaus foi feita somente 5 anos após a inauguração da escola, com a exibição de objetos de diferentes estilos, além de obras que eram fruto tanto de pesquisa individual quanto coletiva e que mostravam, inclusive, influência da arte concreta dos movimentos de vanguarda russos e do Destel. Lembrar, que a Bauhaus ela dialogava muito com as vanguardas artísticas russas, principalmente, com o construtivismo, tá certo, gente? Então, vamos falar um pouquinho aqui sobre o de stijl, um termo holandês que significa o estilo. Então, foi uma revista publicada durante os anos de 1917 a 1928 pelos artistas do abstracionismo Pierre Mondrian e Theo van Doesburg, e que causou grande agitação no meio artístico, sobretudo o europeu. Espalhando-se rapidamente pelos meios relacionados a artes visuais, design, arquitetura, literatura, fotografia e moda, De Stijl foi o veículo utilizado para que um grupo de artistas, designers e arquitetos pudessem divulgar os princípios do neoplasticismo, certo, gente? Então, diante disso aí, vai surgir esse movimento artístico chamado neoplasticismo. Então, idealizada por Pierre Mondrian e diretamente ligada à publicação da revista De Stijl, o neoplasticismo foi um movimento por meio do qual um grupo de artistas holandeses defendia a harmonia universal pelo afastamento da arte figurativa e do prevalecimento de uma arte abstrata, certo? Para tanto, valeram-se de formas geométricas em que a linha reta e o retângulo ganharam bastante destaque, bem como de uma paleta de cores primárias, azul, vermelho e amarelo, e tons cinza, preto e branco. Tá bom, pessoal? Então, a gente aqui fala um pouquinho sobre as oficinas oferecidas pela Bauhaus, entre elas a de Sernaria, dirigida por Marcel Breuer, era uma das mais concorridas, alterando de forma drástica a concepção de mobiliário. A proposta dessa oficina era tirar a densidade das peças, tornando-as mais leves e visualmente mais minimalistas, certo? A cadeira de ripas, criada por Brauer, 2 anos antes de o artista assumir a direção da oficina de marcenaria, trouxe essa leveza no design, uma certa leveza no desenho. Por meio da armação e balanço feito de linhas retas, é possível notar nessa peça forte influência da abstração do movimento neoplasticista, então ligada aí às coisas da imaginação, tá certo, gente? Então, assim como a marcenaria, a oficina de metal era restrita a homens e nela foram desenvolvidas peças de design visando a produção em massa. No entanto, Marianne Brandt foi uma das alunas de Bauhaus que não se submeteu aos limites impostos, sendo a primeira mulher a estudar nessa oficina e, posteriormente, a se tornar sua diretora em 1928. Muitas peças de Brandt se tornaram ícones da estética da Bauhaus,
como é o caso do bule de chá, né, feito de prata e ébano, que é uma espécie de madeira escura, que é esse aqui, certo? E com design geométrico que dialoga com a escultura, essa peça demonstra, né, a estreita relação que a escola tinha com as formas industriais, uma vez que é projetada visando a funcionalidade. O bico não conduz calor e a alça de ébano é resistente a altas temperaturas, tá certo, gente? Então perceba que a Bauhaus ela entendia a arte como construção e retirava, né, a relação de hierarquia entre artista e artesão, né, fazendo com que artistas e artesãos trabalhassem lado a lado, considerando, claro, a importância aí desses materiais industriais. Então, as oficinas de tecelagem e cerâmica da Bauhaus eram destinadas exclusivamente às mulheres, muitas delas se destacaram e o alto padrão das artes têxteis alcançado na escola se deu, sobretudo, à alemã Anne Albus, né, considerada uma das principais artistas têxteis do século XX. Formada pela Bauhaus, Albus criou um tecido reflexível e lavável, uma vez que a característica principal desse artista era introduzir em suas composições materiais não convencionais, né, que não eram tradicionais, como milho, grama, algodão e celofane. Tá bom, gente? Então, a intenção da autora, né, dessa artista, ao entrar na escola, no entanto, era estudar pintura. Como essa oficina não era destinada às mulheres, a artista levou a pintura para a oficina de tecelagem, ao criar tapeçarias usando composições de pintura, como é o caso da tapeçaria observada na imagem a seguir. Então, nessa imagem, a gente pode notar a composição das formas e a distribuição das cores, né, que nos remetem aos estilos da arte abstrata, bem ligada, né, ao estilo de Stel, das vanguardas russas e de Paul Klee, certo? Então, ela nos traz aí um estilo totalmente voltado a essas formas geométricas, certo? Como vocês podem verificar aí em algumas delas, vocês podem observar o retângulo, certo? Essas linhas aí, entendeu, gente? Tudo isso ligado à arte abstrata moderna, certo? Então, aqui fala um pouquinho também sobre a dança na Bauhaus, né? Então, Oscar Schindler foi professor da Bauhaus de 21 a 29 do século XX, ministrando oficinas de pintura, metal e escultura, todas com foco no corpo humano. Logo no início de sua entrada na escola, o artista desenvolveu um denominado ser humano, no qual, entre outros conteúdos, eram estudadas teorias de proporção, anatomia, fisiologia, ética, estética e metafísica. Com esse currículo amplo e diversificado, Schimmler criou as danças da Bauhaus, como a dança do vidro, a dança do metal, a dança do gesto, entre outras. Essas danças procuravam explorar a abstração do corpo humano por meio do uso de figurinos geométricos e de materiais metálicos, bem como de movimentos corporais através do espaço cênico, no caso, o teatro da escola. Escolhas artísticas que refletiam a atmosfera de abstração e tecnologia da Bauhaus, certo? Pois tanto a abstração quanto a tecnologia foram os principais mecanismos, né, utilizados aí por essa escola de artes, tá bom, gente? Então, Paul Klee, cuja pintura influenciou obras de muitos artistas, como as de Anne Albus, foi um artista suíço naturalizado alemão e um dos professores que integraram o corpo docente responsável pelo ensino do currículo inicial da Bauhaus. Então, esse currículo previa a formação integral de seus alunos antes de entrarem nas oficinas especializadas. Assim, oferecia estudos preliminares,
como na área de materiais artísticos e de cor, e nessas aulas, Klee apresentava formas dinâmicas de ensinar, mas tinha um método bem característico que consistia em dar pequenas demonstrações e, então, deixar a cargo de seus alunos a resolução de questões relacionadas ao desenho e à cor. Então, aqui, pessoal, só fala um pouquinho, né, sobre a importância de cada um desses artistas para essa escola aí de arquitetura e desenho, certo? Então, as pinturas de Klee eram abstratas, né, e são marcantes pela predominância de formas geométricas, como vocês podem verificar nessa imagem, né, do fogo ao entardecer. Então, a tela abstrata Fogo ao Entardecer foi pintada após uma viagem do artista ao Egito, no final dos anos 20 do século passado, e inspirada pelos campos cultivados em camadas nos penhascos no vale do rio Nilo. Sobre a obra, Klee afirmou que essa e outras de sua autoria se afastaram da natureza e encontram o caminho de volta à realidade. Em uma composição entre cores e linhas, construiu profundidade e espaço na pintura, evocando a paisagem de um pôr do sol no deserto egípcio. Então, eu mesmo não vejo nada disso, né? E vocês, eu acho que também não veem, né? Então, é importante mais uma vez ressaltar que essa aí é a visão do artista, né? Até porque o que marca, pessoal, é a arquitetura, né? E os desenhos na Bauhaus é justamente, né, a predominância, né, de formas geométricas que marcam, consequentemente, uma pintura abstrata, né, ou uma característica, melhor dizer, abstrata, certo? Aqui fala um pouquinho mais sobre outros artistas, como Vassily Kandinsky, né, que é um dos maiores nomes da história da pintura, tanto por ser pioneiro na arte abstrata, quanto por ser um método de ensino que aliava teoria e prática. Então, como Paul Klee, embora mais conservador em sua didática, Kandinsky foi professor do currículo inicial da Bauhaus, onde desenvolveu o conceito de que uma forma geométrica pode ter diferentes significados de acordo com as circunstâncias, as quais envolvem a cor escolhida para essa forma ou a composição que ela ocupa na pintura ou no espaço da pintura, certo? Então, a partir dos anos 20, Kandinsky valeu-se do uso da cor e da disposição espacial para atribuir inúmeros significados às formas geométricas. Na obra Rosa Decisiva, por exemplo, que é essa aqui, né, que eu estou ilustrando agora, o artista construiu um contraste com a paleta de cor amarela, mantendo o fundo da tela pálido e realçando as bordas das diversas formas geométricas que, por sua vez, apresentam cores fortes. Tá certo, gente? Então, pessoal, é basicamente isso, né? Então, vocês apenas conheceram um pouco mais sobre os artistas que fizeram parte da Bauhaus, né? Que tinha como principal proposta inovar, certo? Construir um novo futuro que estava totalmente ligado ao futuro da nação alemã e que foi também uma escola que estava muito relacionada, né, ao uso de materiais da indústria, certo? E que usou bastante o abstracionismo, que foi uma das características principais das artes, ou melhor, das vanguardas russas. Tá bom, gente? Então, pessoal, é isso. Aqui nós encerramos essa unidade 4. Próxima aula a gente já inicia a nossa revisão para a prova. E é isso. Bons estudos e até a próxima. Tchau.